Então, meus amigos, com muita alegria, temos hoje, encerrando o ciclo de palestras de segunda-feira este ano, que dia 24 e 31, segunda-feira, não teremos reunião. Como disse Carlos Drummond de Andrade, que quem fatiou o tempo em fatias foi genial, porque realmente o tempo é o mesmo. Mas na medida que vamos nos aproximando do final do tempo, do ano, vamos criando programas novos, planejamentos, não é? Objetivos. Então isso é muito importante. Vamos acrescentando fraternidade, sentimentos superiores no nosso dia a dia. Então, para encerrar, coroando este encerramento, temos conosco o nosso Saulo Monteiro, amigo, companheiro do Leon Denis, que vem aqui. E o espírita, o espírita trabalhador, ele é um desbravador, porque para ele não existem curvas, sinais, ruas fechadas, porque ele vem, por exemplo, da PUC, lá da Gávea, e vem até aqui. E tem gente, como diz o Simonetti, que não consegue atravessar a rua para vir ao centro espírita. Então, vamos envolver o nosso Saulo com as nossas melhores vibrações de carinho e de paz, para que ele se sinta na sua casa. Obrigado. Muito boa noite a todos. Aqueles que presentes estão nesta noite à casa de Eurípides, aqueles outros irmãos que à distância poderão nos assistir também mais tarde, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de uma gratidão profunda a Deus, que tem nos oportunizado a Casa Espírita, o estudo sério da doutrina de Kardec, de modo que a nossa vida vem, aos poucos, se transformando. O Evangelho de João, ele é alvo de pesquisas muito intensas, por parte, sobretudo, daqueles que se dizem teólogos e que debruçam, então, toda uma vida sobre os evangelhos canônicos e também apócrifos, porque o Evangelho de João ele tem uma forma de ser construída. João deu ao seu Evangelho, a sua narrativa, uma forma muito semelhante, dizem esses pesquisadores e teólogos, ao Templo de Jerusalém. Havia um templo maior em Jerusalém, o Templo dos Judeus, e ele havia então uma constituição, ele tinha uma constituição arquitetônica mesmo, formulada de acordo com a crença que aquele povo tinha na divindade, no Deus único. Havia um sacerdote, o sumo sacerdote, que tinha acesso exclusivo a uma saleta, onde ele tinha uma conversa direta com Deus. Só ele podia acessar aquela sala, no fundo da segunda sala maior. Mas antes disso, ao entrar no templo, em Jerusalém, nós nos deparamos, e a pesquisa histórica e os desenhos que foram feitos, descrições daquela época, nos mostram um grande pátio, o primeiro átrio do Templo de Jerusalém, onde todos poderiam entrar. Homens, mulheres, de todas as classes sociais, crianças, estrangeiros, judeus, todos tinham acesso ao primeiro átrio. Não era assim na segunda sala, onde já havia uma série de restrições e somente homens circuncidados, ou seja, que tivessem passado pela circuncisão, pelo ato simbólico da purificação judaica, poderiam entrar. E mais no interior ainda, aquela saleta a qual nos referimos, onde somente o sumo sacerdote podia, diante da arca do templo, fazer-se então o representante daquele povo diante de Deus. O Evangelho de João, poucos de nós sabemos disso, ele tem a constituição do Templo de Jerusalém. Ou seja, até o capítulo 6 aproximadamente do Evangelho de João, 6, 7, João colocou ali as assertivas, os enunciados, que Jesus falou para todo o povo. Então, até a primeira metade do Evangelho de João, nós temos parábolas, sínteses, lições de Jesus que se dirigiam a todo o povo. Momentos em que Jesus esteve no Tiberíades, em seus barcos, esteve às margens ali do lago de Genezaré, nas aldeias, conversando com o povo.
A partir do capítulo 7 até o capítulo 11, 12 aproximadamente, João anota aquilo que Jesus só para os apóstolos falou. Aquelas anotações, então, que na intimidade da casa de Pedro, no primeiro culto cristão, como nós sabemos, através de revelações de Humberto de Campos, ele entreteve com os apóstolos aqueles ensinamentos mais particulares, talvez de uma maior complexidade, onde o grande povo não poderia então compreender ou não teria o alcance espiritual suficiente para aquilo. E o finalzinho do Evangelho de João, nós vamos perceber diálogos de Jesus, onde ele está praticamente sozinho conversando com o Pai, se dirigindo então quase sempre em oração a Deus. E para que serve saber isso? Nós temos uma anotação no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João, e por isso é fácil gravar, onde Jesus fala: vim para que tivesses vida e vida em abundância. O capítulo 10 está exatamente no meio do Evangelho de João, não naquela primeira parte onde Jesus falava com todo o povo, mas também não naquela parte onde somente com Deus havia um diálogo direto. Está no momento em que Jesus conversava com os seus apóstolos, com aqueles que de mais perto o seguiam e que compreendiam então, a princípio pelo menos, o bojo central da doutrina de Jesus, que tinham então compreendido o amor aos inimigos, que tinham já no perdão uma base de vida, que conseguiam enxergar então na resignação, na ternura, na caridade, o ponto forte do desenvolvimento do sentimento. Jesus fala: vim para que tivesses vida, e vida em abundância. E é esse versículo que nós queremos analisar na noite de hoje, porque nos parece que há um entendimento ainda muito superficial do que Jesus disse. Isso acontece por todo o Evangelho, mas particularmente nesse momento. Porque vejamos, Jesus não vinha falar de vida biológica, porque não dependia dele estarmos ou não vivos num corpo físico. Ele estava inclusive a falar esta frase para criaturas encarnadas, vivas no nosso vocabulário. Ele também não se referia à vida do espírito imortal, porque apesar de ser o condutor maior deste planeta, não dependeu dele a criação de cada um de nós enquanto princípios inteligentes que mais tarde nos transformaríamos em individualidades, pensantes, seres racionais e emotivos. Que vida é essa então que Jesus vem prometer? Se não a vida biológica, se não a vida do espírito imortal. Jesus vem nos apresentar um novo modelo, e esse novo modelo não está à disposição de todo o povo de viver na Terra. Talvez nesses momentos em que nos aproximamos do Natal, seja mais grave ainda refletir qual o papel do cristão na sociedade atual. Porque foi ao cristão, àquele que sabia Jesus, seguiria os seus passos, que ele disse: vim trazer-vos vida e vida em abundância. Porque dizer isso ao grande povo, que duvidava ainda das suas máximas, que só através dos ditos milagres conseguiu conceber o messianato do Senhor, não haveria nenhum tipo de repercussão. Mas em nós isso repercute já. Pelo simples fato de estarmos hoje na casa espírita, nós estamos buscando já elementos para entender melhor um pouco o que é vida. A princípio também, e dizemos a princípio porque mesmo ali no colégio apostólico, Jesus sofreu compreensões. Vide a de Judas, que por confundir o poder de Jesus com algo temporário que talvez pudesse salvar um povo, o traiu. E assim somos nós também. Merecemos então, de maneira mais cuidadosa, este ensinamento. Vimos buscar esta vida renovada na casa espírita, por exemplo, ou em qualquer outro templo cristão sério, fiel às palavras de Jesus, ao conceito amoroso do seu Evangelho, mas aqui e ali recalcitramos. Na nossa vida diária, muitas vezes nos vemos diante de situações que provam para nós mesmos que não estamos ainda no exercício desta vida em abundância. Porque viver em abundância é reconhecer o que é ser um espírito imortal. Na maior parte, meus irmãos, do nosso tempo, nós vivemos como se fôssemos corpo físico. Esquecidos então, mesmo nós repetimos, que estamos não mais no grande átrio, mas na antessala, nós esquecemos
na maior parte do nosso tempo, de Jesus. Mesmo, como disse o Gilberto, às portas do Natal. Vivemos uma experiência muito interessante há 2 semanas. Temos um filho de 1 ano e meio, e hoje tudo está muito mais acelerado. Eu não acreditava nisso até que ele começasse a falar precocemente. E por conta desse movimento que a gente vive de consumo e de consumismo, o Papai Noel está presente, né? Em todas as vitrines, em todas as propagandas, em todas as imagens. Saímos na rua e lá está o Papai Noel. E ele chama o Papai Noel de Vovô Barba. Ele nomeou assim um vovô que tem uma barba. E antes que ele pudesse ser contaminado pelo seu entorno, pelo nosso entorno, porque a verdade grande é essa, que nós até desejamos Jesus, cremos na força do seu amor, mas por questões meramente materiais, mesmo no seu aniversário, esquecemos da sua figura. Então, o papel do espírita, do cristão, não fanático, mas vigilante, é de estarmos muito atentos àquilo que o mundo nos traz. E pensando em tudo isso, e vendo na evangelização da casa espírita, como é difícil trabalhar Jesus em concorrência com o Papai Noel, eu já estou ensinando para ele que Papai Noel não existe, desde já. E aí no convívio com outras crianças, lá na escolinha, uma mãe veio até a minha esposa, que veio até mim, pediu para conversar com o pai da criança, do coleguinha dele, porque eles estavam um pouco chateados, porque afinal de contas ensinavam ao seu filho sobre a fantasia do Papai Noel, e o Henrique, meu filho, tinha dito já que não existe, com 1 ano e meio. E aí vieram pai e mãe ao nosso encontro, reclamando daquilo. Eu falei, minha senhora, a senhora então acredita em Papai Noel? Ela falou, não se trata disso. Mas vejamos, né? Por uma coisa que é meramente comercial, muitas vezes nós vendemos a alma, como está no Evangelho. Vendemos a alma no sentido de que vivemos 20, 21, 22, 23, 24 pensando na comida que vamos comer no dia 25. E despropositadamente, nem nos lembramos de agradecer por aquela comida um pouco diferente que tivemos a oportunidade de ver em nossa mesa naquele dia. Emmanuel está sendo muito claro e muito duro também nessa página que todos recebemos a entrada. Ele diz, nunca tivemos como agora tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia. Estamos ricos em ciência e pobres de amor. Em grande parte porque não compreendemos o que seja viver. Porque vamos sobrevivendo num corpo físico. Iludidos, aliás, de que somos esse corpo físico. Então, compreender a doutrina espírita, compreender o Evangelho de Jesus, não serve mais. Ou não é suficiente. É preciso buscar uma coerência entre isso que eu sei que é e aquilo que eu sou no meu dia a dia. Porque nós cobramos a coerência do outro. Quando estamos querendo fazer uma dieta e vamos à nutricionista, se ela for obesa, nós não acreditamos nela. Porque é claro, não é evidente? Exceto um problema hormonal qualquer, se a criatura não consegue fazer para si, como ela vai me ensinar? Me recordo até hoje de um homeopata que tratou minha bronquite quando pequeno, e me surpreendia muito entrar no seu consultório, porque ele era homeopata, naturalmente então médico, né? Espírita, a sua especialidade era pneumologia, e ele era fumante. E minha mãe me levava lá para ele curar a minha bronquite. Então a incoerência, sobretudo na cabeça da criança, estava estampada, era evidente. Nós estamos muito inchados de ciência, como diz Paulo, mas sem o fermento do amor. Porque não acreditamos de verdade que vale a pena viver o Evangelho. Nós preferimos ainda a nossa zona de conforto. Preferimos muitas vezes ainda o nosso sofá ao serviço da caridade. Porque não conseguimos visualizar isso que Emmanuel está falando aqui. Tudo porque não entendemos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Porque somos egoístas, então, não compreendemos que felicidade está profundamente ligado à lei de sociedade. Não dá para ser feliz sem que a circunstância social, familiar, profissional, política, seja também de tranquilidade e paz. Essa paz que nós queremos do não conflito
é uma outra ilusão em que mergulhamos. Chamamos de paz aquela circunstância em que o outro está até muito chateado comigo, mas nós não brigamos. Ele não fala dos seus incômodos, eu também não falo, está tudo em paz. Isso não é paz, isso é mentira. Nós vamos acreditando então que está tudo bem com o outro. Às vezes trancados hoje na modernidade, cada um no seu quarto, vendo o mesmo programa de televisão. Porque não acreditamos ainda no amor de Jesus. É preciso buscar essa incoerência nossa de cada dia, para que então adentremos essa tal vida em abundância. Porque se ele não nos prometia então, ele, Jesus, o novo paradigma físico de viver, ele dizia com todas as letras, basta que entendamos que é possível viver no mundo sem que as coisas do mundo viva por nós. É como a paixão que o livro dos Espíritos diz de maneira tão clara. A paixão é a mola propulsora da nossa vida. Por estarmos apaixonados por coisas ou pessoas, é que vivemos, é que temos ânimo de acordar todos os dias. O problema, diz os Espíritos, é quando a paixão toma conta. A imagem que eles usam é de um cavalo. A paixão é muito boa quando é um cavalo que eu estou controlando. Quando o cavalo me controla, passa a ser um perigo. Nós vivemos hoje um modelo de vida, um paradigma de viver, que muitas vezes é de controle do outro. Em pequenas coisas. Vivemos controlando a vida dos outros e vivemos controlados pelos outros. Estranhamente, nos dois polos, esquecidos de nós mesmos. Quantos de nós chegaram já ou até chegarão, talvez depois do que vou falar, chegariam em seus lares hoje e diriam para aquele que está lá, aquele que não veio aqui hoje. Eu chego em casa e falo assim, poxa, você não sabe o que disseram lá no centro hoje. Era tudo o que você precisava ouvir. Só que nós entendemos com o Espiritismo que o acaso não existe. Não foi ele que veio aqui hoje. Não foi ela que chegou a Eurípides hoje. Será que realmente eram eles que precisavam ouvir? Ou somos nós mesmos? Nós que, apesar dos exercícios teóricos do cristianismo, não conseguimos transpor isso para a prática ainda. Há 3 semanas, Gilberto, recebi na minha casa uma multa de trânsito. E olhei o motivo da multa e fiquei muito espantado, porque dizia que eu estava dirigindo sem as mãos ao volante. Eu falei, meu Deus, com certeza nós cometemos nossos equívocos, né? Inclusive no trânsito, mas sem as mãos no volante. Fiquei tentando lembrar em que circunstância aquilo poderia ter se dado. Fui ao endereço da multa, era na Praça da Bandeira, um lugar que eu passo muito no dia a dia. E há um momento ali de um trânsito muito intenso, que uma das pistas que caracterizam a contramão são abertas, né, para o grande fluxo. Eles chamam de reversível, né? Então aquela pista que antes eu não podia acessar, só naquele horário de maior movimento, de rush, eu posso então seguir por ali. Eu tinha definido já que ia seguir a reversível, até porque ela é muito mais rápida, e de repente, quando estava já funilando, um companheiro, né, certamente não cristão, me fechou. Eu fiquei chateado com aquilo, tive que frear para que nós não batêssemos, porque ele desistiu, quando viu o movimento dos carros, de seguir pela pista normal e pegou a reversível. E havia um guarda bem no entroncamento entre uma pista e outra. E eu, chateado com a atitude do companheiro, fiz assim para o guarda, ó, pedindo que multasse o companheiro da frente, né? Só que eu usei as 2 mãos para isso. Né? E ele me multou. E com muita justiça. Porque eu infringi lá um artigo qualquer, que agora não me recordo, da lei de trânsito. Porque estava cuidando da vida alheia. Talvez colocando-me e colocando aos outros no mesmo tipo de risco que ele tinha me oferecido quando me fechou. Contei isso no céu e alguém me perguntou, recorreu da multa? Eu falei, claro que não, né? Porque entendi. Mas olha só, coisas... Estava andando. Tinha razão. Nós estamos ainda muito deficientes em transpor a teoria para a prática. É de todos nós isso. Talvez seja até natural. Mas não pode ser mais no tempo de hoje, com o Espiritismo em nossas mãos, reexplicando tintim por tintim o cristianismo,
aquilo que não tínhamos entendido em outras épocas das palavras de Jesus, isso não pode ser mais tão comum em nosso dia a dia. Nós precisamos fazer esforços, e diz os Espíritos que são pequenos esforços, para a transformação moral. Era então dessa transformação que dizia Jesus quando vinha nos prometer a vida em abundância. Não bastava então que ele, Senhor Jesus, estivesse na terra para que nós entrássemos então num novo momento de vida, essa vida em abundância. É preciso que nós queiramos. Porque também em nosso passado reencarnatório, acreditamos na salvação como uma graça divina. Interpretando inclusive o que Paulo, que Santo Agostinho nos disseram, interpretando de maneira equivocada naturalmente, entendendo que a felicidade no reino dos céus era fruto de uma concessão gratuita de Deus. Quando com o Espiritismo, o nome disso é trabalho. Só que o nosso nome, enquanto humanidade, ainda é preguiça. Como então equacionar este momento em que entendemos que felicidade é coletiva e que só é possível como fruto do esforço, do trabalho, a vida em um mundo que ainda hoje nos ensina que o esperto é aquele que vai se dar bem na vida. Que nos aponta ainda que aqui e ali, talvez a desonestidade seja um caminho mais curto para o atendimento aos nossos interesses pessoais, ao interesse do nosso grupo. Nós, cristãos modernos, somos chamados a uma reavaliação da nossa postura diante do mundo. Como diz Leon Denis, o cumprimento do dever é a firme luz para a vida e o abençoado travesseiro para a morte. E acrescenta ele, mesmo que para isso precisemos ficar contra todos os homens. Graças a Deus, e o Evangelho de Jesus, hoje não é necessário mais estar contra todos os homens para que fiquemos então na posição do cumpridor do seu dever. Talvez seja necessário ficar contra o Papai Noel. Talvez seja necessário ficar contra a grande mídia. Talvez seja necessário ficar contra aquilo que nós somos. E só é possível fazer isso se nós conseguirmos visualizar aquilo que nós queremos ser. É preciso, meus irmãos, pelo menos querer ser alguma coisa a mais. Porque depois que recapitulei aquela tarde da multa, eu desejei ser diferente ao volante. Não sei se vou conseguir numa nova situação. E é isso que caracteriza a reencarnação, tentativa e erro. Mas pelo menos precisamos desejar ser. Não é possível viver, é uma primeira conclusão, no mundo de hoje, como cristão, concordando com tudo que nos oferece. Quando Jesus apontou-nos que não veio trazer a paz, mas a divisão, era isso que ele estava querendo dizer. Que aqui e ali nós precisaremos tomar uma atitude diferenciada daquela que ainda caracteriza o mundo, material e materialista. E isso está profundamente relacionado a uma condição, aliás, para a nossa felicidade. Porque todos nós, se pudéssemos fazer aqui uma enquete, responderíamos sim para a pergunta: quem quer ser feliz? Todos responderiam sim. Mas se formos avaliar o nosso dia a dia, veremos que em alguns ângulos da nossa vida, nós não estamos nos comportando como aqueles que realmente querem ser felizes. Porque deixamos a ansiedade tomar conta de nós. O que é a ansiedade? Se não a pressa em ver algo material realizado. E às vezes uma pressa para além do tempo possível de cada um de nós. Isso é muito comum em família. Quantos pais se decepcionam, se frustram, se infelicitam redondamente só porque veem a vida dos seus filhos não ser aquilo que ele planejou para o seu rebento. Uma vez um companheiro nos procurou a Casa Espírita dizendo do seu drama familiar e nos autorizou naturalmente a estudar isso em grupo e fizemos alguns encontros lá no CELD. Ele definiu como modelo ideal da vida material da sua família trabalhar para deixar um imóvel para cada um dos seus filhos. Ele fez isso a vida inteira, trabalhou durante 50 anos e conseguiu. Deixou uma boa casa para cada um dos 5 filhos.
E qual não foi sua surpresa? Que, assim como o filho pródigo, o mais novo deles vendeu a casa e foi viajar para um intercâmbio no exterior. Viajou, naturalmente gastou todo aquele dinheiro, voltou numa posição profissional não muito diferente daquela que tinha quando foi, mas profundamente satisfeito, feliz. Mas o pai entrou em depressão. Porque não era aquilo que ele tinha definido para o seu filho. Assim como nós, que damos um presente e ficamos tomando conta do uso que o outro vai fazer do nosso presente. A gente faz isso, né? Quantas vezes ficamos controlando aquilo que eu dei para o outro. Deixou de ser meu e passou a ser do outro. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Não há nenhuma dúvida de que o amor materno é profundamente maior do que todos os outros tipos de amor que existem sobre a terra. Inclusive do que o amor de pai, né? Tenho podido experimentar isso. A diferença básica entre o amor de pai e o amor de mãe é que quando o filho fica doente, os dois são capazes de ficar durante a noite inteira do lado da cama do filho em febre. A diferença é que o pai dorme, a mãe não. Né? A mãe ama profundamente um filho, mas tem um efeito colateral muito perigoso no amor de mãe, no amor humano, que é o apego. O apego às ideias, o apego ao filho mesmo, àquele corpo físico que você gerou, o apego ao plano que fiz para o outro. E nós nos frustramos aqui e ali, deixamos a ansiedade tomar conta de nós, porque não foi com o outro como eu planejei. Imagina se Deus ficasse triste em cada encarnação que o Saulo fizesse diferente daquilo que ele planejou. Aliás, ele deixaria de ser Deus. Como nós deixamos de ser criaturas amoráveis quando o apego toma conta do nosso coração. Vida em abundância é compreender que o outro é um espírito, no seu tempo, na sua velocidade, numa aceleração toda particular. Não é possível medir nível de compreensão, de despertamento, de evolução do outro. Não dá para dizer quem de nós está atrasado no seu progresso moral. Talvez possamos dizer que a humanidade poderia estar muito mais adiante do que está hoje, pelo que nos foi proporcionado já, em termos de conhecimento e de exemplos. Mas como que cada um de nós está em relação ao seu planejamento? Como diz um amigo nosso, isso é papo de guia. Nós não estamos aqui para fazer essa avaliação. Estamos para compreender em que ângulos da nossa vida nós não estamos vivendo de verdade. Porque cada um de nós, segundo o entendimento de Jesus, a anotação aqui do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a vida em abundância, cada um de nós tem algum ângulo do seu perispírito que está morto, que está abafado pelas coisas materiais. Alguns de nós conseguimos reconhecer de maneira muito clara que é na vida familiar que nós estamos mortos. Porque não temos conseguido ali dentro ainda protocolar de verdade uma mudança, a partir do conceito de que o outro é um espírito e tem o seu tempo de crescimento e evolução. Para outros, é uma circunstância profissional qualquer, de dívidas atrozes do passado, que vem ao presente, mostrando através de frustrações, de buscas incessantes sem respostas, que naquela área ali nós estamos mortos. E cada um de nós terá então um ângulo da sua vida para avaliar. E depois de avaliar, para tratar. Porque para que serve um diagnóstico se nós pararmos nele? Muitas vezes, mesmo em bancadas espíritas, nós paramos no diagnóstico. Dizemos assim, somos espíritos imperfeitos. E paramos nisso. Como se a condição de imperfeição fosse então a definidora não só do nosso presente, mas do nosso futuro. Enquanto, na verdade, para o Espiritismo, foi Kardec que colocou lá na Gênese, logo na folha de rosto do 5º livro da codificação, ele disse, para Deus, o passado e o futuro são o presente. O passado não existe mais, a não ser para definir aquilo que nós somos hoje. E o futuro, esse mesmo, não existe, porque é consequência direta do nosso presente.
Mas nós inventamos o passado. Inventamos a ponto de voltarmos em circunstâncias que se passaram há muitos anos já e ressentirmos. Ressentimento é sentir de novo. Ressentimento também é coisa de quem não entendeu a vida em abundância. Porque não compreende o presente como possibilidade de crescimento. Prefere viver e se esconder no passado. Como há aqueles outros também, que não estão nem aí para o dia a dia, para o seu presente, porque tem certeza de que no futuro a vida será melhor. Esquecidos de que, na verdade, esse futuro melhor depende do hoje. Kardec resolveu a equação Evangelho segundo o Espiritismo quando falou do ponto de vista. É preciso viver com o ponto de vista da vida futura. Mas que vida futura é essa? A vida em que eu me verei como espírito imortal, sem este corpo físico. Porque na condição do espírito imortal, portanto, pensando como vida futura, é que nós temos alguma condição, meus irmãos, de viver essa vida material aqui sem sermos enganados. Ou, como Kardec preferiu, sendo pouco enganados. Kardec diz no Livro dos Médiuns que o bom médium é o que é menos enganado. É muito interessante a afirmação do codificador, porque está muito claro, apesar de nas entrelinhas, se o bom médium é o que é pouco enganado, todo mundo é mais ou menos enganado. Todos nós nos enganamos, aqui e ali. Sobretudo quando estamos vivendo num mundo profundamente capitalista ainda, que quase nos obriga a determinadas ações. Quase porque nenhum arrastamento é irresistível de verdade quando nós estamos despertos. Está muito claro isso no Livro dos Espíritos. Nenhum arrastamento é irresistível quando estamos despertos. Porque quando estamos inconscientes da vida do espírito, da vida real, nós vamos sim de arrastamentos em arrastamentos. E não sabemos nem escolher. Acho que já falei isso aqui numa outra oportunidade há algum tempo, mas é como aquela política nossa num restaurante. Nos sentamos numa lanchonete, num restaurante, com uma companhia qualquer, um cônjuge, um familiar, olhamos o cardápio de cabo a rabo, para no final dizer assim: escolhe você. O que você escolher tá bom. Para mim, tanto faz. Agora transporta o Gilberto para o mundo dos espíritos, definindo a sua reencarnação, e o guia lhe pergunta: ei, Gilberto, como é que vai ser? Não, tanto faz. O que você escolher tá bom. É ruim, hein? Ele quer ser espírita, quer conhecer o Chico Xavier, quer receber as orientações direto de Bezerra, para não ter por onde fugir. Porque em nos conhecendo, sabemos das nossas tendências. Então, despertos lá no mundo dos espíritos, escolhemos os detalhes necessários da nossa vida para que não fugíssemos ao nosso planejamento. Mas chegamos aqui e chamamos essas circunstâncias profundamente favoráveis de problemas. Às vezes chamamos isso de karma. O professor José Jorge que ensinava que isso não existe em espiritismo, né? A não ser no espiritismo mineiro, que eles falam karma, vai com karma. Não existe essa história de um karma. Existem oportunidades de trabalho. Mas nós enxergamos assim, sinceramente? Essa criatura que você pensou aí, ela é para você uma oportunidade de trabalho? Ou ela é uma desgraça, um infeliz, um demônio? É assim que a gente pensa. Emmanuel vai às raias da loucura para nós, ao dizer, se não me engano, em Fonte Viva, que lugar de inimigo é em casa. Por quê? Porque nós fugimos quase que eternamente do inimigo do lado de fora. Eu atravesso para o outro lado da rua, eu mudo de emprego, eu me separo, mas quando vem lá irmão gêmeo, não foi nenhuma referência, desculpa. Quando vem irmão gêmeo, sobretudo se for univitelino, não dá para dizer que vai atravessar a rua ou que vai pedir demissão. Nós somos obrigados a conviver. E quando sabemos fazer isso, entendidos da vida em abundância, fazemos muito bem. Criando obras até que atendam a outras pessoas. Agora foi uma referência. O fato é que nós não estamos
conscientes ainda de nós mesmos. E por não estarmos conscientes, mesmo no mundo dos espíritos, nos confundimos. Como naquele caso que conta Humberto de Campos, da cerca. Talvez muitos conheçam já, não sei também se em Contos e Apólogos ou Pontos e Contos, um desses livros de crônicas de Humberto de Campos, ele diz de um camarada que estava desencarnado, planejando a sua encarnação. E dizia o guia, ele reencarnaria numa família muito conhecida sua já do passado, numa circunstância muito especial, porque havia uma briga entre duas famílias no interior do Brasil, duas famílias possuidoras de grandes terras, né? Ainda num passado recente colonial brasileiro, que estavam num momento de bandeira branca. Há 50 anos as famílias não entravam em guerra. O motivo secular da guerra era uma cerca. Cada família defendia a posição da cerca em um determinado lugar. 10 metros para lá, 10 metros para cá. Mas há 50 anos eles não brigavam. Então o sujeito reencarnaria para consolidar a harmonia entre as famílias. Seria um ponto de encontro entre aquelas duas famílias. Mas aí, como todos nós, o nosso irmão reencarnou, com o véu do esquecimento, não se lembrava exatamente daquilo que combinou, eram relances dentro dele de harmonização, de paz, tinha muita simpatia pela família do outro lado da cerca, mas ele cresceu com um avô ao pé do seu ouvido, relembrando de momentos de guerra, e convencendo a ele de que a cerca estava a 10 metros para cá. E aí, vivendo aquele ambiente ali, do avô fazendo a sua cabeça, esse homem, quando maduro já, estabelece uma nova guerra entre as duas famílias. Guerra para lá, guerra para cá, mata e morre. E coloca, antes de morrer, a cerca 10 metros para lá. Chega no mundo espiritual, vê não só a sua folha de serviços, como compara com o planejado, e fica completamente transtornado. O que fazer agora? E o guia espiritual, usando da reencarnação, que nós naturalizamos muito já, fala, não há problema, muito simples. Você vai reencarnar agora na família do lado de lá e vai colocar a cerca no lugar. E ele reencarna. Quando chega aos 40 anos, estabelece uma nova guerra, mata, morre, mas coloca a cerca 10 metros para lá. Chega no mundo espiritual, resolvido, né, feliz, porque resolveu então agora, cumpriu a sua missão. Ele pergunta ao guia, podemos partir agora para um novo aprendizado? Porque é assim conosco. Muitas vezes reencarnamos, reiteradas vezes, pelo mesmo problema, pela mesma circunstância difícil. Ele queria agora galgar uma nova prova, porque aquela expiação tinha deixado de lado, segundo a sua avaliação. E o guia falou, não. Em realidade, você não conseguiu realizar a primeira missão que eu lhe dei. E agora, como é que eu vou fazer? Seguinte, você vai reencarnar e você não vai ter nenhum tipo de problema familiar. Sua família vai ser perfeita. Você terá 13 filhos e serão todos ótimos, uns anjos. Trabalho profissional, sem nenhum tipo de preocupação, vai ser fácil para você. Dinheiro, vai chover dinheiro na sua fazenda. Mas e aí, o que vai acontecer? Preocupado já, né, com essas facilidades todas, o que vinha por aí? E aí o guia espiritual muito sabiamente falou, reencarna e não mexe naquela cerca. Ou seja, a missão do camarada agora era uma não missão. Era só não fazer nada que estava tudo certo. 3 reencarnações por causa de uma cerca. Nós sabemos que, guardadas as proporções, né, da crônica, esse estilo literário, Humberto de Campos está se portando como um repórter do além-túmulo. Então, certamente está baseado em algum caso real. 3 reencarnações por causa de uma cerca. Quantas nós precisaremos ter ainda por causa de um orgulho, de um egoísmo, de uma criatura que até é difícil sim, mas que nós dificultamos ainda mais a resolução quando nos colocamos distante do outro. Quantas reencarnações para compreendermos, meus irmãos, que a vida real requer esses desafios. Ou vamos preferir, como a criança ainda, a coberta em vez da escola? Qualquer criança numa manhã fria, depois dos primeiros momentos de empolgação da escola nova, preferirá ficar dormindo, vendo televisão e comendo biscoito, jogando videogame na internet, do que ir à escola. Claro que sim, porque a matéria tem um peso real, e é um grande peso.
Por isso Deus coloca o educador para apontar o caminho correto. Mesmo que para isso, o outro, o educando, derrube algumas lágrimas. Nós vamos obrigar, nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência, deixa de levar a criança para a escola porque ela prefere o desenho matinal. Nós obrigamos o outro a ir. E por que nós não temos nos obrigado a ir também? Porque esse é o fato. Nós estamos satisfeitos, aqui e ali, mais ou menos, com o sofá, o biscoito, o videogame, que tem outros vários nomes, que como os espíritos vão classificar, nós poderíamos chamar dessa zona de conforto. Aqui eu estou muito confortável, aqui o prazer é imediato. Esquecidos estamos nós ainda de que na verdade não dá para conciliar prazer imediato, pelo menos não prazer imediato constante, com felicidade real. Porque é no prazer imediato constante que nós nos esquecemos de que somos espíritos. E é justamente na dor que nós nos lembramos de que somos espíritos. Quantos de nós precisamos de uma grande dor para chegar à casa espírita? E chegar à casa espírita não é nada. Claro que pessoalmente pode ter sido a transformação da nossa vida. E assim foi, no caso de muitos de nós. Mas ainda é muito pouco. Porque na mesma época que acreditávamos que a salvação vinha como um favor divino, nós estávamos crentes também de que sentarmos nesses bancos por si só asseguravam lugar no céu. E os espíritos dizem que não, que talvez até seja o contrário. O que temos feito da nossa vida, agora é que mais responsáveis por ela estamos ao saber dessas verdades. Um amigo meu, imagino que não seja a posição de nenhum de nós aqui presentes hoje, mas um amigo muito próximo, vivia uma grande dor, maiúscula em sua vida, e nós, como todos nós faríamos, oferecemos à casa espírita a possibilidade do tratamento de cura, dos passes, de uma palestra, de uma consulta ao mundo espiritual. Ele foi uma vez, duas, nunca mais apareceu. Mas como nós temos um convívio muito próximo, eu tomei a liberdade de perguntar a ele, o que houve, você não gostou? E lá em nossa casa espírita, aqui vivemos um pouco menos esse problema, apesar de Eurípides ser muito grande também. A casa muito grande, né? Então eu fiquei até com medo dele ter sido maltratado, ou sofrido alguma indiferença, né? A pessoa pode entrar e ninguém cumprimentar na multidão, e isso acontece pela nossa invigilância. Porque como verdadeiros cristãos não deveria ser assim. E perguntei a ele, por que você não voltou à casa espírita? Aí ele falou, não, Saulo, sabe o que foi? Eu preferi não ouvir mais aquelas coisas não. Porque se eu fosse levar aquilo a sério, ia me dar um trabalhão. Nós somos essa criatura. Que estamos convencidos por alguém ou alguma coisa de que ter um trabalhão é muito ruim. Quem foi que nos prometeu uma felicidade rápida e fácil? Nem do ponto de vista material, quando é assim, nós não valorizamos. Pega qualquer adolescente aí que receba lá uma quantia mensal dos seus pais, a mesada. Quando ele ganhar o seu primeiro salário naquele mesmo valor, vão acontecer duas mudanças radicais. Primeiro, vai durar um mês inteiro, aquilo que ele gastava numa noite. E segundo, ele vai valorizar profundamente aquele recurso, porque foi ele que conquistou. Materialmente é assim. Quando nós lutamos por alguma coisa, com o nosso trabalho material, e compramos um objeto qualquer, nós valorizamos aquilo. E às vezes até demais, né? Mais do que a nossa alma, como diz o Evangelho. Mas o fato é que nós damos valor àquilo que foi fruto do esforço. Quem foi que nos prometeu, então, do ponto de vista espiritual, uma felicidade fácil? Dá um trabalhão mesmo, mas é definitivo. A revolução que Jesus faz nas nossas vidas, com o conceito do reino dos céus, muito mais bem explicado pelo Espiritismo, é justamente da visualização de que somos espíritos imortais. 9 em cada 10 mensagens do mundo espiritual, mesmo na atualidade, servem para nos lembrar de que somos espíritos imortais. O que em si já é uma incoerência, porque se nós somos, não deveríamos esquecer nunca. Mas por saberem eles de que o peso da matéria
é ainda muito grave, então estão nos lembrar o tempo todo. Erasto, lá no Livro dos Médiuns, diz que quase a totalidade das comunicações espíritas servem para provar ao homem de que o homem não morre. E nós ainda vivemos na sofreguidão diante da morte daquele que amamos muito. Por quê? Porque escapou ao nosso controle. Quer dizer, então, que só é bom, só será bom, quando eu estiver no controle. O Espiritismo lamenta dizer, mas Deus é um só. E quem está no controle é Deus. Esse nosso orgulho, mais declarado ou mais escondido, de que só é possível ser feliz quando tudo acontecer do meu jeito, tem que ser a primeira coisa a acabar. E aí a felicidade vai começar a chegar, porque nós conseguiremos transpor isso que estamos visualizando aqui como bom, como real, como definitivo, para a nossa vida prática. Porque, meus irmãos, tem que funcionar. Funcionou para tantos que vieram antes de nós. André Luiz tem uma expressão muito interessante no livro Respostas da Vida, quando ele fala: experimentai Jesus. Experimentar. Testar. Ver se funciona. Vamos ver se funciona perdoar. Vamos ver se funciona orar. Há um tempo atrás, havia no nosso ambiente profissional uma criatura dessas que nós rotulamos como muito difícil. E particularmente, eu não tinha nenhum problema com a pessoa, mas como realmente o seu gênio era muito complicado, ela se isolou do ambiente, né, do grupo que formávamos ali. E aí eu resolvi fazer um teste. Experimentar Jesus para o outro, né? Que é sempre mais fácil do que para a gente. E eu falei, eu vou orar todos os dias por ela. Não falei isso para ninguém, não fiz isso enquanto um pacto com nenhum outro colega do trabalho. Resolvi, vou aproveitar que eu não tenho nenhum ressentimento dela, porque a coisa estava se generalizando e poderia chegar em mim daqui a pouco, né? Porque nós nos contaminamos fácil demais por aquilo que é mal e demoramos a nos contagiar com o bem. E eu resolvi fazer isso, estabeleci uma disciplina e todos os dias realmente, junto à prece que fazemos habitualmente, eu acrescentei um pedido. Coisa que, marcada no relógio, é muito rápido, mas acrescentei um pedido ali, o mais honesto possível por aquela criatura. Passou-se 2 meses. Eu achei até rápido demais. A gente vê o poder da prece, né? Os frutos da oração aqui no Evangelho, e nós não visualizamos que isso é real, que isso pode transformar. E depois de 2 meses, o comentário geral era que a criatura tinha mudado de estratégia. Porque agora de sisuda, de antipática, ela estava querendo fingir simpatia, sorrindo para todo mundo. Aí eu falei, opa, está funcionando. Tentei enxergar diferente dos outros e pensei, está funcionando, vou continuar. Aí redobrei, comecei a rezar de manhã e de noite. Todo cristão que se preze faz pelo menos 2 preces por dia, né? Quando acorda e quando vai dormir. E aí redobrei. Passaram-se uns 6 meses. Eu não vou falar juro não, porque não tem necessidade disso, mas vocês não imaginam a mudança que aconteceu na vida daquela criatura. Até porque, com um pouquinho de simpatia, mesmo fingida na acepção de alguns, ela já foi mais digerível pelos outros. Certamente outros, inconscientemente, passaram também a dirigir bons pensamentos para ela. Conclusão, em 1 ano, a criatura tinha se tornado o centro das atenções do grupo. A criatura que dava o ombro, a criatura que dividia os problemas, até porque não tinha família constituída, né, vivia sozinho, então tinha sempre muito tempo, e para os amigos, nós precisamos começar a testar. Pode ser que não funcione às vezes, vamos testar. Experimentar Jesus, segundo André Luiz, tem um outro conceito também anexo, porque nós estamos fazendo já isso em parte aqui e agora. Experimentamos Jesus. Quando entramos por aquela porta, sentimos alguma coisa diferente. Um banho fluídico que recebemos pela presença de Jesus. Mas essa presença de Jesus é fruto de trabalho, é fruto de esforço. Em algum momento, criaturas encarnadas e desencarnadas, principalmente, se esforçaram para que paredes espirituais fossem suspensas aqui, para que a vibração fosse a vibração de Jesus.
Que esforço nós temos feito em nossas vidas para que a vibração seja de Jesus? Ou a gente vai ficar esperando eternamente pelo Natal? Vocês me desculpem, mas essa história de que no Natal Jesus se aproxima da Terra, para mim é muito esquisita. Porque Jesus é o governador do planeta. E nem a lei humana permite que um governador realize o seu trabalho, o seu mandato, de outro estado. Ele tem que estar presente, ele tem que ter residência fixa para se candidatar. Nenhum prefeito pode ficar viajando o mundo e despachando pela internet. Ele tem que estar na cidade, um percentual de dias do ano fixo na cidade. Que governador é esse que de vez em quando vem à Terra? Pode ser que isso aconteça como consequência, mas não como causa. Sentimos um ambiente renovado em dezembro, porque apesar do consumismo, como disse Gilberto muito bem, nós conseguimos fazer um esforço, mesmo que pequenino, para abrir mais o nosso coração. Para visualizar perdão, humildade, cavalheirismo, gratidão, virtudes, como naturais, como práticas do nosso dia a dia. E aí é claro que o ambiente fica mais propício para que os espíritos desçam à Terra. Mas não é Jesus que vem uma vez por ano nos abraçar e nos dar um estímulo, porque ele nos dá o estímulo todo o tempo. Kardec, em A Gênese, também diz que nós estamos mergulhados em Deus, que é como se fôssemos peixes dentro de um mar que é Deus. O peixe é peixe, o mar é mar. Mas o peixe não vive sem o mar. Nós estamos mergulhados em Deus. E Kardec acrescenta ainda, na Terra, a representação de Deus está no Senhor Jesus Cristo. O que valeria dizer que nós estamos mergulhados no Cristo. Porque Ele não se afasta de nós em nenhum momento. A não ser que nós definamos padrões, estratégias que sejam muito incoerentes com aquilo que está definido para a nossa felicidade. E aí, o que vai nos ensinar a tomar o caminho de volta é a dor. Quantos de nós temos precisado da dor até para perdoar? Há um caso muito interessante que nós gostaríamos de contar para nosso fechamento, que o nosso irmão Divaldo Franco já contou algumas vezes, está até muito em voga na internet, e como se tornou um caso público, nós podemos fazer uso, apesar de naturalmente guardarmos as identidades, né, por motivos racionais, lógicos. Mas havia um pai muito amado por sua filha e também muito amável com ela, uma relação de profundo amor. Sua filha tinha 8 anos, mas ele se viu, dentro do seu casamento, um tanto enfraquecido naquilo que ele definiu como motivo de viver ao lado daquela pessoa que acreditava ele o faria feliz. E nessa insatisfação, visualizando exclusivamente as questões materiais de um casamento, ele acabou se envolvendo numa relação extraconjugal. E durante alguns meses viveu uma vida dupla, buscando naquela que chamava amante, uma felicidade material, o atendimento a um prazer imediato, que no seu lar ele não encontrava há algum tempo já. E depois de 6 meses naquela vida, ele, incomodado por estar vivendo uma traição para com a sua esposa, a chama para conversar. E diz: olha, eu não consigo mais te esconder, eu estou profundamente apaixonado por outra pessoa e eu quero o divórcio. E a esposa, sentindo o enfraquecimento daqueles laços, o distanciamento que ele tinha tomado física e afetivamente nos últimos tempos, entendeu muito naturalmente e se despediu do esposo, mas com uma solicitação, em nível de exigência até. Mas vai ser você que vai conversar com a sua filha, porque uma relação muito próxima naturalmente seria abalada por aquela decisão. Ele foi conversar com a filha em termos muito sérios, sabendo da gravidade daquele momento, mas numa primeira hora a menina não entendeu exatamente o que ele estava falando e saiu brincando, e ele a chamou mais seriamente, colocou sentada e disse: filha, você promete, papai, que se alguém um dia fizer uma coisa que te machuque muito,
que faça você sofrer demais e você não conseguir perdoar, pelo menos você desculpa, filha. E ela, ainda bem sem entender aquilo que o pai dizia, prometeu: tá bom, papai, pode deixar. Se um dia alguém me fizer sofrer e eu não conseguir perdoar, pelo menos eu vou desculpar. E naquela hora ela nem conseguia ter exatamente a noção da diferença entre um perdão cristão completo e a desculpa, né, que caracteriza um primeiro movimento de tentar esquecer a ofensa que o outro nos fez. Mas ela falou, quase que para se livrar daquela situação, e o pai completou dizendo: olha, filhinha, o papai e a mamãe estão se separando, eu vou morar numa outra casa, você vai poder me visitar de vez em quando, mas nós não vamos morar mais juntos. E ela chorou muito, mas ao longo dos meses foi entendendo aquilo. E como toda paixão exclusivamente baseada nas questões materiais, depois de um ano passa. E depois de um ano ele já não se satisfazia mais com aquela que chamava amante. Inconscientemente ele voltou ao seu antigo lar e pediu à esposa se poderia, ao invés de ver a filha só aos finais de semana, dormir de vez em quando com ela, porque ele estava com muita saudade. E passou a dormir toda sexta-feira com a filha. No final de semana levava ela para passear e trazia de volta na segunda-feira. Com o passar do tempo ele dormia segunda, quarta e sexta, e um belo dia ele estava dentro de casa de volta, contando com o perdão da esposa, contando com a compreensão da filha, mas ele tinha estabelecido um laço já fora do seu lar. E aquela companheira que ele deixou, agora abandonada, não estava satisfeita, não visualizava a virtude cristã como um paradigma da sua vida e prometeu vingança. Ela tinha já muito acesso à menina, porque viveram um ano muito juntos, né, já que o pai prendia-se muito a sua filha, e ela vai até a escola da menina. Esse é um caso real, né, vivido em São Paulo por um casal espírita até muito conhecido, e ela vai até a escola da menina, sequestra a menina e assassina a garota. A vida daquele pai, naturalmente, né, sem nenhum tipo de base religiosa, se esvai, ele se sente completamente desesperado, ele vê com a dor criada por ele próprio o tamanho do desequilíbrio entre o atendimento ao prazer e a felicidade real que ele sempre teve dentro do seu lar, e naquele desespero ele promete que naquela noite mesmo vai na direção daquela mulher que estava presa provisoriamente e que iria também matá-la e depois se suicidaria. Mas a esposa, isso intimamente, mas a esposa, ouvindo falar de Chico Xavier, resolve ir a Uberaba e convence o marido que na próxima semana fosse a Uberaba. Por pressão dos amigos e da esposa, ele resolve adiar por uma semana o seu plano. Vão até Uberaba e, para a surpresa da mãe, mais ainda do pai, no final da reunião, Chico chama-os particularmente e entrega-lhes uma carta. E lê a carta para os pais da menina. E a menina dizia na carta, quase 95% da carta dirigida à mãe, sobre as circunstâncias do desencarne, sobre a necessidade de passar por aquela expiação, contava reencarnações pregressas, onde tinha estabelecido atos contra a lei de Deus, que justificavam então um desencarne sangrento como aquele, que o pai não tinha culpa, que a mãe perdoasse o pai, porque se não fosse daquele jeito seria de outro, mas nas mesmas circunstâncias. E no final da carta ela se dirige numa frase muito curta ao pai: papai, agora é você que vai me prometer que se um dia alguém te fizer uma coisa que doa muito, e você não conseguir perdoar, papai, você pelo menos desculpa. E aquele pai saiu dali, naturalmente com o seu coração quase transformado, né, com muitas dúvidas, abriu mão daquele seu plano, estabeleceu não só com a sua esposa, mas com aquela mulher, depois do cumprimento da pena, uma grande obra em São Paulo em torno de crianças órfãs. Mas porque uma grande dor, causada por ele próprio, atingiu o seu coração. Que essa vida em abundância que nós estamos buscando, que nós queremos e por isso vimos aqui nesta noite e em tantas outras, possa ser não só o mote do próximo Natal, mas que possa ser um jeito realmente de nos comportarmos, buscando um pouco mais de coerência, buscando um pouco mais de equilíbrio, buscando escolher a melhor parte da nossa vida. Porque há realmente ângulos da vida do Espírito encarnado que só servem para nos tentar, como diz o Livro dos Espíritos.
E há outros vários que são indicações daquilo que nós precisamos fazer. Que nós saibamos separar umas das outras e entender com Jesus que a vida só é possível em abundância se nós a compreendermos e a vivenciarmos realmente, baseado no protocolo da felicidade e não mais do prazer. Um Feliz Natal a todos e que as reflexões espíritas possam ser efetivamente aquilo que nos transforme para que nós possamos ser o que nós desejamos ser e não mais aquilo que nós temos sido. Graças a Deus.